vai para casa caiada. Chama sua família, vamos adorar o Senhor. Estás aqui, movendo
paz, queridos, boa noite. Muito alegre, muito feliz estar com vocês essa noite para celebrarmos a ceia, a Santa Ceia de Cristo. Mas antes eu quero passar mais um tempinho só nesse refrão. A Ele a glória, a Ele toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Temos aprendido muito, temos crescido muito. Louvo a Deus pela vida de cada um, pela disponibilidade de cada um, pelo desejo de fazer o melhor pelas coisas do Senhor. E eu creio que Deus vai recompensar cada um de vocês mais e mais. A presença dele na vida de vocês vai ser tangível, vai ser palpável, cada vez mais forte, para a honra e glória dele. Nós vamos fazer uma ceia maravilhosa hoje, amados. A Bíblia fala para nós tomarmos a ceia com entendimento, sabermos quem somos, o que estamos fazendo, e termos consciência do propósito da nossa vida aqui, e tudo que Deus tem feito por nós, e tudo que nós vamos fazer por Ele. E antes de nós cearmos, eu quero falar um pouco sobre isso. Deus tem me falado muito sobre propósito, sobre planos, sobre propósitos, sobre chamados. E esses dias eu acordei logo cedo no meu devocional, ainda na cama lá, estava orando. Eu disse: Senhor, eu quero te fazer feliz, Senhor, eu quero fazer aquilo que tu me chamaste, Senhor, para fazer. E me ajuda, Pai, me dá as direções, me dá certeza do que eu estou fazendo e como eu tenho que fazer. E eu comecei a orar, a pedir a Deus. E eu vou falar um pouco sobre o propósito como uma parte de um corpo, e como um propósito como um ser individual. Como o meu pastor fala muito, uma visão corporativa e uma visão individual. O que é que Deus tem para mim como pessoa e o que Deus tem para mim como parte de um corpo. Como eu me encaixo, como é que eu cumpro. Muitas vezes a gente desenvolve bem a sua carreira individual, e você pessoalmente cresce muito, mas como parte do corpo você não se situa tão bem. Mas o propósito de Deus é que a gente cumpra bem essas duas áreas da gente, tanto individualmente, fazendo parte de uma visão individual do que Deus traçou para a tua vida, e como parte do que Deus tem para a vida da gente como corpo. Amém? E eu queria abrir com vocês logo em um Salmo 139, versículo 16. E ele fala o seguinte, Salmo 139, versículo 16: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Sabe, irmãos, o desejo de Deus para a nossa vida é tão particular, é tão intenso e tão maravilhoso e tão grande o amor dele por nós, que antes de nós nascermos, ele já escreve toda a história da nossa vida. E
que história deve ser lida? Esse versículo, eu aconselho vocês darem uma lida. Ele fala das grandezas de Deus e do amor de Deus, da beleza de Deus que Ele tem para conosco. E esse versículo cita esse texto, esse pedaço. Ele fala, que antes de nós nascermos, Ele já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Sabe, irmãos, eu vi recentemente uma dessas pesquisas de redes de televisão, em que, surpreendentemente, 35% da população que mais gera expectativa é de voltar para a igreja. E isso para mim assim, até causou aquela alegria que causa em qualquer pastor, de ver a ansiedade e o desejo das pessoas quererem vir para a igreja. Mas aí eu comecei a me questionar. As pessoas, eles estão na expectativa de virem para a igreja para se relacionarem ou para cumprir o propósito? Porque para cumprirmos o propósito, irmão, nós não precisamos vir para a igreja. Pelo contrário, o sentido de igreja é chamados para fora. Então, fiquei analisando e pensando comigo, será que as pessoas, senão eu estou de quarentena de ser crente também, e quando eu voltar, sair da quarentena, eu volto a ser crente, será que é isso, irmão? Eu disse, Deus, eu não quero ser isso não. Eu não quero suspender, como o governo permitiu agora, na suspensão de trabalho temporário. Eu não quero suspender temporariamente o chamado de ser filho. Eu quero ser filho também na quarentena. E eu quero cumprir os meus propósitos também na quarentena. Eu quero ser, Senhor, o teu filho. Eu fico, sabe, irmãos, às vezes lendo a Bíblia, e fico vendo homens de Deus como Abraão, a disponibilidade, um amigo de Deus, tantos personagens maravilhosos. Mas eu fico vendo também algumas pessoas em que Deus chama as pessoas para o chamado, e Ele diz, não, Senhor, eu não sou hábil, eu não sou capaz, eu sou gago. Você sabe que Moisés disse, eu tenho dificuldade no meu falar. E Deus, na sua misericórdia, disse, você usa teu irmão. Nós vemos mais lá na frente, Deus conversando com Isaías e dizendo, a quem enviarei? Meu Deus, que situação, um Deus todo poderoso, praticamente clamando, a quem enviarei? Por amor da vida dos meus filhos, a quem enviarei? E como eles me conhecerão se não tem quem eu envie? Deus todo poderoso, irmãos, dependendo de uma pessoa. E mais uma vez o ser humano diz outra desculpa, não, porque meus lábios são pecaminosos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós dependemos da nossa própria confiança para fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu lembro quando nós começamos a nossa igreja aqui em Casa Caiado, a igreja mais linda de Olinda, e o lugar que a gente tinha escolhido não era o lugar que eu desejava. Era um lugar que já estava pronto praticamente, já tinha ventiladores, já tinha uma estrutura bem montada, era mais barato. Mas eu segui na direção do meu pastor e sabendo que ele é um homem de Deus, ele decidiu fazer em outro lugar, um lugar bem maior, que hoje nós sabemos que foi a melhor escolha. Mas naquele momento para mim não parecia ser a melhor escolha. E muitas vezes Deus me deu essa lição. Muitas vezes nós precisamos aprender a confiar em Deus. Para que se cumpra os teus propósitos da tua vida, você não precisa receber o livro inteiro para querer, não, eu vou ver se eu vou cumprir, mas eu quero ver o fim, ou quero ver como é que está lá do meio para o fim, para que se cumpra esse propósito. Não, você precisa apenas confiar em Deus, depender dele, dar aquele primeiro passo, para que você entenda que as coisas vão acontecer, mas você precisa aprender a confiar nele, para que se cumpra os propósitos da tua vida como pessoa, individualmente. Você tem que entender, você nunca vai receber o livro todo, Deus sempre vai te dar em capítulos, muitas vezes em folhas, para que você aprenda a depender dele. Hoje nós estamos vivendo isso, muitas inseguranças, muito medo, e às vezes acontece que nós não colocamos a nossa dependência, a nossa confiança nele. Mas nós temos que entender que independente de qual seja o próximo capítulo, Deus vai estar lá.
Deus vai estar cuidando de nós. Deus vai estar com a sua poderosa mão sobre nós. E não interessa, irmãos, com corona ou sem corona, com emprego ou sem emprego, com marido ou sem marido, com saúde ou sem saúde, Deus vai estar lá. Nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança nele, a confiar no Senhor e crer que Ele é nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado e vai cuidar por toda a eternidade das nossas vidas. Eu estava conversando com a mulher mais linda do mundo, a minha esposa, e nós estávamos conversando sobre planos, sobre propósito, e ela disse uma frase sensacional. Eu não sei se é dela, mas eu atribuo a ela porque ela é sensacional. Ela disse: os propósitos são eternos, os planos são temporários. Mas muitas vezes nós nos agarramos com os planos em detrimento aos propósitos. Você tem que entender, meu plano não é ser pastor. Aliás, meu propósito não é ser pastor. Meu propósito não é ter uma igreja. Meu propósito não pode ser pequenas tarefas em que Deus dá no decorrer da nossa vida. Meu propósito tem que ser para toda a eternidade. Qual o principal propósito de Deus para a nossa vida? Sermos filhos. Esse é o propósito que Deus tem, sermos filhos. Individualmente, precisamos aprender a ser filhos, a depender dEle, a confiar nele, a ter uma relação de pai e filho. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa relação de pai e filho, porque naturalmente nós não tivemos uma boa relação com nossos pais, às vezes nós nem tivemos pais. Enfim, inúmeras razões para que a gente não tenha aquela referência de paternidade. E transferimos isso para a nossa vida espiritual. Mas, irmãos, eu tive um pai tão maravilhoso. E quando eu falo em pai, eu me alegro. De vez em quando eu coloco umas músicas que eu lembro dele e começo a chorar de saudade do meu pai. Porque foi um pai maravilhoso. E como eu tive essa referência maravilhosa, eu tive facilidade de aprender a depender do meu pai espiritual, o meu Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos nos ater ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E eu queria ler com vocês outro texto se chama em Provérbios 16. Provérbios 16, 1, e que diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos planos de fazer, de acontecer, de ser. Eu lembrei esses dias de Henry Ford, em 1909. Ele começou a construir carros e foi um sucesso. E tinha um modelo dele, o modelo T, em que ele dizia que qualquer pessoa pode comprar um modelo T, desde que seja preto. Então ele dizia: você pode comprar qualquer carro da Ford, desde que seja preto. E muitas vezes a gente diz: não, eu quero que Deus cumpra os propósitos da minha vida, desde que eu seja no louvor. Olha, eu vou fazer o que o Senhor quiser, Deus, mas que seja no louvor, porque esse é o meu propósito. Não, Deus, eu quero fazer o que tu quiser, desde que seja na diaconia. Não, Deus, olha, eu estou disposto, mas não me tira de onde eu estou. Quer dizer, a gente começa a trazer Deus condições para que a gente cumpra o que Ele tem para a nossa vida, quando na verdade nada nos pertence. Nós não somos nada sem Ele, nós não temos nada sem Ele. Quando Deus quer, na verdade, é a nossa inteira dependência. Sabe, irmãos, eu estou hoje num púlpito, mas esse púlpito me pertence, eu tenho consciência disso. Eu ouvi recentemente, agora, alguns dias, eu vi o Carlos pregando, vi o Marco Aurélio pregando aqui, vi a Silvia quinta-feira. Irmãos, eu confesso a você, eu fiquei tão alegre, tão feliz em ver pessoas crescendo e alcançando patamares incríveis em Deus. Por quê? Porque é o chamado de Deus para todos nós. Nós não estamos numa competição.
onde eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter maior audiência, eu tenho que ter mais isso, eu tenho que ter mais cliente, eu tenho que ter mais... Não, irmão. Nós precisamos desenvolver o senso de visão corporativa do reino. Precisamos ver o reino crescendo. Hoje nós temos muitas pessoas interessadas e preocupadas em fazer crescer o eu. Eu preciso ser visto, eu preciso ser curtido, eu preciso ser impulsionado, eu preciso que as pessoas me vejam como pessoa de Deus, eu preciso, sabe, muitos eus, poucos nós, poucos ele. Precisamos entender, irmãos, que os planos de Deus precisam ser cumpridos. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, mas pastor, eu não conheço ainda o que Deus tem para a minha vida. Começa pelo básico. A gente não pode começar a fazer uma coisa tão complexa como um propósito e já querer começar pelo telhado. Nós temos que começar pelo piso, pela base. Primeiro, sabendo que tem que ser filho. Segundo, começa a construir as colunas, irmãos. Começa a construir colunas na tua vida. Um filho é obediente. Um filho, ele se submete. Um filho, ele faz questão de honrar aos pais, a fazer com que os pais se sintam alegres em tê-lo como filho. Começa a fazer, irmãos. Eu lembro que a Cris, no começo lá da nossa conversão, eu perguntava, e aí, Cris, qual o teu ministério? As pessoas até perguntam, né? Cobram muito isso das pessoas. E eu lembro que ela falava assim, 2 Coríntios 5,18. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para as nossas vidas. Abre aí, 2 carta de Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria continuar lendo com vocês para dar uma ênfase bem grande no detalhe. A saber, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores. Olha aí o teu primeiro propósito. Eu não sei se eu sou pastor. Irmãos, esquece chamado, esquece dons ministeriais, trata primeiro de ser filho. Eu vejo muita gente com tantos títulos de dons ministeriais, mas não tem o de filho. Esquece de que primeiro tem que ser filho. Então, irmãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse. Irmãos, olha a nossa responsabilidade. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos boca de Cristo aqui na terra. Olha, começando ao teu propósito individual, se juntando. O que é que ele fala? Como se nós fôssemos. Não é só você, somos nós. Nós somos embaixadores. Pois rogamos que vos reconcilieis com Ele, com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sabe, irmãos, nesses poucos versículos, nós vemos dois grandes propósitos, que são bases, que são colunas. Nós somos embaixadores. Nós formamos juntos o corpo de Cristo, para que nós sejamos boca de Cristo, porque existe um propósito eterno de Deus, irmãos. Como nós temos propósitos eternos, Deus também tem um propósito eterno. O desejo de Deus é que nós tenhamos a maior família possível e imaginável dele. Ou seja, o desejo de Deus é que Ele tenha muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, nosso trabalho aqui na terra hoje é chamar todos os filhos. Ei, você pode ser filho de Deus já. O que é que você precisa fazer? Vem conhecer Jesus, aceita Ele como Senhor da tua vida, e você vai ter toda uma eternidade ao lado do nosso Pai. Nós temos que apresentar o nosso Pai para as pessoas que não conhecem.
Sabe, irmãos, as pessoas hoje não se preocupam muito em apresentar o Pai. Talvez porque poucos conheçam o Pai. Poucos conheçam o Pai e não podem apresentar. Temos que direcionar as pessoas a conhecerem o Pai. Temos que direcionar as pessoas a conhecer o Pai. O trabalho que você tem hoje não é chamar a atenção para você. A glória não é para você. Quando eu começo a ver que a glória está vindo para mim, eu me afasto. Eu não gosto. Às vezes as pessoas me ligam, pastor, hoje eu recebi uma ligação, pastor, o senhor tem sido uma boca de Deus para a minha vida. E quando eu começo a ver isso, eu começo a mudar de assunto. As pessoas pensam que eu sou maluco, não é porque eu começo a ver a glória vindo para mim. E eu começo a mudar de assunto. Por quê? Porque eu não quero que aquela pessoa caia nesse engano. E nem quero que eu caia nesse engano. Então as pessoas, quando começam a falar muito do que eu fiz, eu mudo de assunto. Por quê? Porque eu não quero glória para mim, eu quero a glória para o Senhor. Eu quero que Ele saiba que nós estamos aqui para cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe, irmãos, o Ministério da Reconciliação, muitas vezes, não é muito querido pelas pessoas. Porque reconciliar, você já esteve reconciliando um casal brigado? Às vezes é interessante que você vai reconciliar um casal brigado, acabam os dois em paz e eles brigados com você. Eu acho que alguém já viveu isso. Você vai reconciliar A com B, acaba A com B se reconciliando e os dois com raiva de você. Então muitas vezes as pessoas não querem reconciliar Deus com as pessoas. Talvez com medo de que as pessoas se chateiem com Ele, ou com medo de que até Deus se chateie com Ele. Mas, irmãos, esse ministério da reconciliação é tão importante, é tão poderoso. Como é bom a gente apresentar os filhos ao Pai. Como é importante nós apresentarmos os filhos ao Pai. Presta atenção nisso. Você tem que apresentar os filhos ao Pai. Imagine essa cena. Um filho que nunca conheceu o pai, e um dia ele vai lá, e você é capaz de dizer, olha, eu sei quem é teu pai, eu vou te levar a ele. E você leva aquela pessoa para conhecer o pai. Que cena linda, que cena maravilhosa. Não tem alegria maior. Eu lembro sempre dessa cena, quando eu vejo uma pessoa entregando a vida a Jesus. Um filho conhecendo o pai. Nós às vezes criamos tanto linguajar gospel, tanta para que isso evangélico, que a gente esquece da essência, a essência do propósito. Sabe, irmão, nós não podemos esquecer a essência do propósito. Muitas vezes nós pegamos microscópios e reduzimos o propósito a um foco, só uma coisa, eu só fico vendo aquilo. Sabe, irmãos, não reduza o teu propósito a uma coisa só. Deus tem o teu propósito eterno. Você não vai passar a vida inteira como profeta. Eu não vou passar a vida inteira, a minha eternidade toda como um pastor. Muitas vezes Deus vai acrescentando, Deus vai transformando, Deus vai mudando. Estações e fases, maturidade chegando, estações chegando, necessidades diferentes, chamados diferentes. Muitas pessoas sofrendo, por quê? Porque não, eu nasci pastor, eu vou crescer pastor, eu vou morrer pastor. Tem pessoas que vão ter esse cumprimento durante a vida natural deles, o mesmo chamado. Mas existem pessoas que têm que entender que o chamado não é dele, é de Deus. A Ele que chamou, Ele que capacitou, Ele que predestinou. Não é você que diz quando e como e onde vai começar o seu chamado, é Ele. Mas você chama e toma um chamado para você, dizer, não, eu vou ser pastor a hora que eu quero, eu vou ser pastor quando eu quero, eu vou ser pastor conforme eu quero. Então você deixa de ser filho e passa a ser dono do seu próprio propósito. Aí começa a acontecer o quê? Passa por situações espirituais, passa por situações naturais, passa por dores, passa por peso, passa por sofrimento.
Sabe, irmãos, eu me analiso tanto, porque a Bíblia faz examinar-vos a si mesmo. Eu me examino tanto. Por quê? Porque eu tenho um temor santo de querer não desagradar a Deus naquilo que Ele quer. Se Ele disser hoje, Márcio, teu chamado acabou. Amém, glória a Deus. Mas aí você não vai deixar de ser pastor, você não vai ficar triste? Não. Por quê? Porque eu sei que Deus sempre tem algo melhor para mim. O fato de eu deixar de ser pastor não vou dizer que eu vou deixar de amar as pessoas. Não quer dizer que eu vou deixar de estar com as pessoas que estão comigo. Quer dizer que eu vou passar por outra estação, outra coisa. Eu vou limpar o banheiro, aleluia, glória a Deus. Precisamos ter esse senso. Às vezes nós vemos algumas pessoas cumprindo. Eu queria falar um pouco sobre Jonas. Abre comigo em Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Jonas era um cara, um homem de Deus. Deus, com a sua paciência, é outro exemplo daqueles que eu falei de Moisés, falei de Isaías. Jonas foi outro cara. Deus chamando Jonas para cumprir um propósito, pediu duas vezes para ele Nínive, cumprir um propósito que Deus tinha para aquela cidade. O propósito de Deus não era destruir aquela cidade. O propósito de Deus para Nínive era exortá-la que se ela continuasse naquele caminho, ela iria ser destruída. Aí eu abro um parênteses para você. Muitas vezes no nosso chamado, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que tem crente torcendo para o irmão pegar corona, para dizer, está vendo que eu disse para você ficar em quarentena, está vendo que eu disse para você ir para tal lugar? Meu irmão, se arrepende, hoje é dia de ceia. Aquilo que você deseja para o teu irmão não pode ser maldição não, irmão. O irmão pode morrer por pegar esse vírus, e você quer que ele pegue essa doença só para você dizer, está vendo? Que espírito é esse, irmão? Te arrepende, hoje é dia de ceia. Sabe, irmãos, do mesmo jeito foi o que houve com Jonas. Jonas foi chamado para ir para Nínive e avisar o povo que se eles não se arrependessem, iria ser destruído. E Jonas, conhecendo o caráter de Deus, fugiu. O camarada era tão duro que ele só veio orar a Deus depois de 3 dias dentro da barriga do peixe. Misericórdia, eu tivesse sido jogado no mar, eu já estava orando. O cara foi agarrado, foi engolido por um peixe. 3 dias depois é que ele veio orar a Deus. A Bíblia fala que ele orou assim, olha, ele disse o seguinte, no capítulo 2, versículo 7, ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Misericórdia, irmão. Eles estavam morrendo, desfalecendo, foi aí que ele lembrou do Senhor. Que coração duro, irmão. É um coração totalmente fora do propósito. É um coração que queria ver o quê? A desgraça das pessoas. Entende? Tem um propósito. Às vezes é exortar as pessoas, às vezes é chamar as pessoas e dizer, olha, te arrepende. Mas não fica torcendo para que a pessoa morra e diga assim, olha, tu vai descer a sepultura, e que ele desça aí. Ele disse, olha, está vendo que eu sou um homem de Deus? Eu disse que ia descer a sepultura e ele desceu. Isso não é de Deus, isso não tem parte com Deus não. Porque Deus quer que as pessoas se arrependam e que cheguem a um pleno conhecimento da verdade, que cheguem ao entendimento que sem Deus não dá para viver, que se arrependam dos seus maus caminhos e que voltem para os caminhos de Deus. Sabe, irmão, no capítulo 4, versículo 1, Jonas diz o seguinte, com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou a Deus e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo de Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele disse o seguinte, irmão, veja que besteira esse homem de Deus. Peço-te, pois, ó Deus, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Sabe por quê, irmãos? O cara fora do propósito. O cara que focou com o microscópio naquele lugarzinho ali. Não, o meu chamado é lá e dar um decreto de morte para as pessoas. Não, irmão, ele não é coveiro, não. Ele não é um daqueles 4 caras que estavam dançando no enterro do... Você é chamado para as boas obras. O teu propósito não é condenar ninguém. O teu propósito não é matar ninguém. O teu propósito é exortar
as pessoas. É lógico que existe o livre-arbítrio, é lógico que as pessoas vão tomar decisão, mas você tem que entender que quando as pessoas não se arrependem, você tem que se entristecer. Você tem que dizer, poxa, eu queria que aquela pessoa estivesse aqui comigo. Eu queria que aquela pessoa conhecesse o Pai como eu conheço. Porque se ele conhecesse o Pai como eu conheço, ele não teria deixado. Sabe, irmãos, nosso propósito é estar envolvido com as coisas do Senhor. Nós não podemos distorcer o nosso chamado ao ponto de começar a jogar disfarçado no time de Deus, torcendo para que a pessoa morra, torcendo para que a pessoa não prospere, torcendo para que a pessoa adoeça, para provar que você é uma pessoa de Deus, porque você disse que aquela pessoa não aceitou. Isso não é de Deus, irmão. Sabe o que acontece? Você começa a desejar para o próximo e a coisa começa a vir para você. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Está entendendo porque a tua vida está assim hoje? Então te arrepende hoje. Volta aos teus bons caminhos. Sabe, irmãos? E pensando nisso, em Jonas, e o nosso coração e o nosso foco alinhado com o que Deus tem para a nossa vida, com um propósito. Não, nosso propósito é eterno, nosso propósito não é chamado, nosso propósito é muito maior que o chamado. O nosso propósito é muito maior que o chamado. Nós pensamos hoje, o que é que eu vou fazer hoje na ceia? E mais uma vez nós pegamos, ao invés de abrir as lentes espirituais, enxergarmos de um ponto de vista de Deus, nós vamos lá e reduzimos Deus a um microscópiozinho. Sabe, irmãos, eu estava lendo esses dias, minha esposa me disse para ler Lucas 22. Abre comigo Lucas 22. Lucas 22, 19. A última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e com ele os apóstolos. E disse-lhes: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Como tem escrito, ansiosamente mesmo. Comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Sabe, irmãos, aí a gente começa a ver o ponto de vista de Deus com um propósito, com a visão, com um corpo. Uma das últimas coisas que Jesus fez antes de ser preso foi cear com os apóstolos. E ele sentiu a necessidade de não estar só. Você veja como é interessante. Ele não tinha necessidade de cear. Ele podia ter ido direto para o Getsemane e orar e estar com o Pai. Ele podia estar direto com o Pai. Mas ele disse: não, eu quero estar com os apóstolos. Eu quero estar com os meus discípulos. Eu quero estar junto com eles. Eu quero estar à mesa com eles. Ah, mas isso seria de extrema importância, porque ele iria instituir a ceia do Senhor. Eu sei, mas ele poderia ter dado essa instrução depois dele ressurreto. Mas antes dele passar pela fase mais difícil do que ele foi chamado para fazer, ele não quis estar só. Ele podia ter instituído a ceia depois, já ressurreto. Mas ele disse: não, antes de eu passar pelo momento mais difícil da minha vida, eu não quero estar sozinho. E às vezes eu fico pensando naquela velha estatística que a gente falou agora dos 35%. Aí eu quero perguntar a você hoje: você quer estar na igreja junto ou você quer estar ligado? Você entendeu a pergunta? Sabe, irmão, muitas vezes a gente está junto aqui. Dentro de um ônibus as pessoas estão juntas, até junto demais às vezes. No metrô então nem se fala. Mas as pessoas estão ligadas? Não. Mas Jesus sentiu a necessidade de estar ligados com ele, ligado. Sabe, irmãos, a igreja de Cristo precisa entender que é hora dela se ligar ao corpo. Com um propósito individual
você não vai esperar sair de quarentena para vir para a igreja. Primeiro, porque você já é a igreja. E segundo, porque o seu propósito não depende de você estar na igreja para que ele se cumpra. Da tua casa mesmo você vai começar a cumprir teu propósito. E muito bem. Você vai ligar para os irmãos, você vai dar palavra. Irmão, tem pessoas que estão precisando de uma ligação tua. Tem pessoas que estão precisando de uma videochamada tua para ver você se alegrar. Tem pessoas que estão precisando que você ore, que você interceda, que você abençoe ela com alguma coisa. Te mexe, te levanta, desenvolve o teu propósito, o teu chamado dentro disso que Deus está falando. Vamos nos mover, vamos nos encher. Vai ter um dia que nós vamos estar na mesa, como Jesus esteve na mesa com os discípulos. Mas existe um tempo de você entender que a mesa vai ser consequência do que você está vivendo sozinho. Porque os apóstolos para estarem ali, eles primeiro foram discípulos. Eles foram fazer cada um sua parte. Não se preocupa se um dia na mesa, quando a gente vai ligar, vai ter um Judas no meio, não. Sempre tem um Judas, irmãos. Aprende isso na tua vida. Sempre vai ter um Judas com você. Sempre vai ter um Judas com você. Você acha que Jesus não sabia quem era Judas? É para você aprender a amar, mesmo quem no teu entendimento natural não mereça. Porque aquele que você acha que não merece, Deus também ama ele do mesmo jeitinho que você. Ele não te ama mais porque você é crente, porque você dizima, porque você não deixa culto, porque você serve na igreja, porque você não fala mal de ninguém, porque você não rouba, porque você não... Não, irmãos, ele ama do mesmo jeito. O maior estuprador, o mentiroso, o ladrão, o pior bandido que existe na face da terra, Deus ama ele do mesmo jeito que ama você. Nós temos que aprender a amar como Deus amou. E nada melhor do que um Judas do lado para fazer você se lembrar disso. Existe um propósito para ela estar contigo ali. É mais fácil fugirmos do propósito, tal como Jonas. Deus tem um Judas te esperando para que você ame esse irmão. Você fale do amor de Deus. Você já pensou se a última chance desse homem for você? E chegar lá em cima, a pessoa, Jesus chegar para você e perguntar: cadê o teu amigo Judas? Que eu te coloquei do lado dele para você trazer ele para mim. Ah, Jesus, não dá não, ali só a misericórdia. Aí você começa a falar em crente dele para ver se Jesus perdoa. Ali só a misericórdia, viu? Ali só a graça. Ali só Jesus na causa. Sim, você não era lá com ele, não era Jesus na causa, não era você representando eu lá na causa. Então, se era você representando eu lá na causa, deu certo. Não, eu preferi não fazer. Por quê? Porque igual a ele fora. Eu digo, eu aceito converter todos os irmãos, desde que sejam presos. Você começa a condicionar Deus. Não, eu só quero os bonzinhos. Eu só quero os que estão perto de mim, aqueles que são bons. Irmão, Deus só anda. Jesus, quando veio à terra, ele não andava com nenhum religioso, que aos pontos de vista da religião era perfeito. Ele só andava com quem era socialmente condenado. Eram pessoas que, do ponto de vista da sociedade, não valiam a pena. Então é tempo de se arrepender. É tempo de você alinhar o propósito com aquilo que Deus tem para a tua vida. É tempo de você se encher do Espírito, se alegrar, irmãos. Quando a Bíblia fala se alegre, quando você passar por tribulação, porque ele vai produzir em você o efeito do quê? Do amadurecimento, do crescimento, do amor de Deus, dos frutos do Espírito sendo despertados em você, irmão. Precisamos desenvolver isso, irmãos. Eu queria chamar o louvor, que nós vamos falar um pouquinho sobre ceia agora. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que a ceia quis dizer para nós. O que Jesus passou do ponto de vista amplificado da ceia. Ele disse, no primeira carta de Coríntios, ele fala sobre a necessidade de você aguardar uns pelos outros para fazer a ceia. Ele falou de um momento de comunhão, de um momento de crescimento, de relacionamento. Ceia é relacionamento. Ceia é liberação de perdão. Glória a Deus, irmãos. Quando chegou a hora
Jesus chamou os discípulos para cearem juntos. Nós focamos muitas vezes só no pão, no vinho, na representação do corpo e do sangue de Cristo. Mas nós precisamos abrir um pouco mais esse entendimento. Por quê? Porque quando nós vemos na primeira carta de Coríntios, Paulo fala da necessidade de aguardarmos uns pelos outros, pela necessidade de não estarmos fazendo individualmente a ceia. Então ele começa a falar com um propósito como um todo. Quando nós vimos lá na segunda carta de Coríntios, ele falando que nós somos embaixadores, nós somos cooperadores, mas ele fala com nós como um povo, como uma unidade. Precisamos estar juntos, precisamos entender que ceia é a celebração dos propósitos individuais se realizando em cada um de nós. Precisamos entender que ceia é o momento de você liberar o teu amor de Cristo pelas pessoas. Oh, glória a Deus. Precisamos entender isso, que Cristo morreu naquela cruz para que você e eu tivéssemos acesso. Mas esse acesso nos permite sermos chamados de filhos, para que nós pudéssemos apresentar o nosso Pai às pessoas que não conhecem. Os dias estão mudando, irmão. Esquece das tuas necessidades, esquece das tuas aflições, esquece dos teus medos e se agarra com a pessoa de Jesus. Firma a tua fé na pessoa de Jesus. Naquela mesa não só estava o pão e o vinho. Naquela mesa estava Jeová Rafá, o Deus que cura, o El Shaddai. Naquela mesa estava o Deus El Shaddai. Ele te chama hoje, olha para o teu irmão na tua casa agora, para o teu esposo, olha para o teu filho, e começa a enxergar nele, Deus El Shaddai. Deus que é justiça, sabe, irmãos, os atributos de Deus, os nomes de Deus, todos eles estavam postos naquela mesa, para que você e eu tivéssemos acesso a Deus, através do nosso querido Jesus Cristo. Na paz. Existe um poder, irmãos, sendo liberado hoje, nessa ceia, que Deus quer fazer hoje na tua casa, na tua família, aquilo que nunca foi feito antes. O poder de Deus sendo demonstrado dentro da tua casa. Você não vai precisar ir no teu vizinho falar de Jesus, ele vai sentir a presença de Deus na tua casa e vai ser atraído por essa presença. Ele é um Deus que não falha, ele é um Deus que ele se apresenta às pessoas. O poder dele vai estar saindo pelas tuas portas. E as pessoas vão dizer, eu quero saber o que tem aí dentro. Eu entro na tua casa, eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria, eu sinto a minha saúde sendo restaurada. Pessoas vão escutar a tua voz no telefone, vão dizer, eu falo com você, eu me sinto bem, eu me sinto mais saudável. É isso que você tem que entender. A ceia está disponível, irmão. Está disponível essa ceia do Senhor hoje. Pai, você tem que entender que não são os seus achismos, não são aquilo que você acha que é certo, é aquilo que o Senhor acha certo para você. Abre mão, como Deus, como Jesus abriu mão da sua glória, como Ele abriu mão da sua vida, como Ele abriu mão de tudo que Ele tinha para poder nos reconciliar com o Pai. Abre mão, você agora é o povo de Cristo, é a tua vez de abrir mão. Abre mão do que você pensa, abre mão do que você acha, para fazer aquilo que agrada a Deus, para que Ele se reconcilie com teus irmãos.
Prega o fim. Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu queria te convidar para você comer o pão e tomar o vinho com entendimento. Pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu te convido hoje, irmãos, a você entender o teu propósito de filho. O propósito de filho é reconciliar os teus irmãos que não conhecem o teu Pai. Não se preocupa se você vai ser pastor, se você vai ser apóstolo ou mestre, até porque isso não é eterno. Eterna é a tua condição de filho. Mas ele diz assim: ó, me invoca, me procura. O fim que eu tenho para a tua vida é um fim de paz. Não se preocupa com as coisas. Não se preocupa com o que está faltando. Não se preocupa com o que você não tem. Aprende a depender de mim. Cumpre o propósito. Tendo ou não tendo, cumpre o propósito. Eu sou o teu Pai, diz o Senhor.
Não te desampararei, filho. Busca fazer aquilo que eu tenho para a tua vida. Busca. Não te desampararei, diz o Senhor. Ele está falando muito forte com a pessoa. Você está se sentindo desamparado. E o Senhor está dizendo: eu não vou te desamparar. Sou eu que cuido das tuas feridas. Você pode estar pensando que você não tem ninguém com você. Você tem sim. Você tem um pai para você. Não temos, diz o Senhor, eu sou contigo. Muitas vezes você não tem visto o reconhecimento que você espera das pessoas para o teu chamado. Talvez seja a hora de você colocar o teu chamado de lado e você voltar ao teu propósito. Volta às tuas primeiras obras. Volta às tuas primeiras obras. E você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero declarar uma semana abençoada. Uma semana cheia da presença de Deus. Eu quero dizer que as coisas podem estar fechadas, mas o reino de Deus está aberto. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. Ele abre porta onde não existe porta. Ele vai trazer o teu suprimento. Confia nele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Não espera a quarentena para você fazer aquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Eu declaro uma semana abençoada em nome de Jesus. Amo você. Nos vemos na próxima semana. Em nome de Jesus.